Fala galera, beleza? Eu sou o Enzo. Um relacionamento força ambos os interessados a mudarem, radicalmente ou só um pouco. O Cole é arrastado para um evento social, o pior pesadelo de todo introvertido. E o pior, ele não só é o convidado de honra, como ele também será o entretenimento da noite. As emoções do Cole ainda estão vivas? A Nasna amadureceu? O capítulo começa com a Nico anunciando o início da reunião de apoio à história de amor do Cole e da Nasna. Ali estão reunidas quase todas as irmãs da Nasna, falta a Cabra. As presentes comemoram, Seri e Midori até brindam a isso. Mas estamos nos adiantando. Vamos dar um passo para trás e começar do início. A Nico foi até o apartamento da Nasna. Lá ela encontrou o Cole e a Nasna jogando videogame. Ela fica calada por um instante, mas logo chama a atenção dos dois. A Nasna pausa o jogo e ela e o Cole olham para a Nico. A mesma então diz, um garoto e uma garota jogando videogame juntos. Vocês são do fundamental por acaso? A Nasna fala que não tem problema. O mais importante é, por que a Nico apareceu sem avisar? Nesse momento, a Nasna começa a solar o Cole no jogo. Ele diz que isso não é justo. Já a Nasna diz que ele é um vacilão. A Nico só olha para essa cena. Então ela pergunta se a Nasna não se importa se ela pegar o Cole emprestado um pouquinho. O Cole fica surpreso. A Nico então promete que não vai fazer nada demais. A Nasna continua jogando e sem desviar o olhar da tela, fala que não cheira bem. E pergunta que razão você poderia possivelmente, mas a Nico interrompe, dizendo que razão você poderia possivelmente, de quem é a culpa pela situação que vocês estão agora. Comparado a isso, você acha que está me fazendo um favor aqui? É, realmente, a Nasna não tem como refutar. Então a Nico leva o Cole e promete trazê-lo de volta. A Nasna diz ok. Agora, de volta à reunião, o Cole tá emburrado. A Nico então pergunta o que tá rolando. O Cole foi pego de surpresa, então ele pergunta como assim? A Nico então explica, entre você e a Nasna, como é? O Cole fica meio receoso de falar sobre isso, mas a série tenta tranquilizá-lo. Ela fala que o Cole não precisa se preocupar, pois todas elas apoiam o relacionamento dele com a Nasna e que elas estão pessoalmente gratas. É tipo quando aquele seu parente, que você pensa que vai passar o resto da vida encalhado, aparece de repente no churras de domingo da família com uma namorada. Você só consegue pensar que essa menina deve ser doida, mas faz de tudo para que ela case com ele e tire ele da sua casa. Nesse momento a Midori entra na conversa. Ela fala que é como a série disse, então o Cole pode baixar a guarda e falar com elas, pois as mesmas só querem ajudá-lo. Conversa fiada. O Cole fica tocado com essas afirmações, mas o Gabriel, Hatsuka e eu vemos através da farsa. É tudo papinho, elas só querem a fofoca. O Cole fala que a série e o Midori tem razão e se desculpa. A Nico diz que se ele entendeu, então prossiga. Mas o Cole não caiu 100% no bait. Ele fala que sente que elas estão incentivando ele a falar porque querem uma história para acompanhar a noite de bebida delas. É isso que está incomodando ele. Todas pensam que é exatamente isso e se desculpam em pensamento. Série então muda de abordagem e pergunta se o Cole gosta da Nasna. E eu desafio vocês a adivinharem o que ele vai responder a isso. O Cole para e pensa e responde que já falou isso antes, mas ele não sabe o que gostar significa. A Nico fica surpresa e pergunta se ele nunca se apaixonou. O mesmo responde que ainda não. Nico, Seri e Midori gritam de surpresa e empolgação. Conseguiram a fofoca. A Nico fica ainda mais surpresa com essa informação. A Midori fala que a Nasna está de parabéns e o Gabriel pensa que elas são perturbadas. O Hatsuka então fala que o Cole vai se tornar subordinado do seu primeiro amor. A Midori diz que vai ter que ficar de olho nisso. O Hatsuka fala que a bebida já está fazendo efeito na Midori. O Cole então pergunta se ele não é só uma atração para a noite delas. E a Nico diz para o Cole não ser idiota, elas querem ficar do lado dele. O Cole ainda não está completamente convencido, mas a Nico insiste que é isso. A Midori então fala que mesmo que eles não nutram sentimentos românticos, o Cole acha algum aspecto da Nasna fofo. Então a Midori pergunta, o que o Cole acha fofo na Nasna? O Cole pensa por um instante e diz que o rosto da Nasna é fofo. Uma resposta superficial e rasa, que descarta todos os outros aspectos de si mesma que a Nasna mostrou para ele, como esperado do Cole. Uma reação não fofa, como diz a Midori. O Hatsuka então fala que a Nasna estava muito fofa naquele dia no bar. A Nico fica intrigada e ligeiramente incomodada com o fato de que o Hatsuka e a Nasna terem saído para beber e não chamaram ela. Ela não iria de qualquer forma, mas mesmo assim, o Hatsuka continua e diz
disse que ele escolheu as roupas da Nazna naquele dia, então ela estava bem fofa na ocasião. Nisso ele pergunta se o Cole disse para a Nazna que ela estava fofa. O Cole para por um minuto e lembra daquele dia. A Nazna desmaiada de tanta cachaça, ele carregando ela para casa, todas estão olhando para o Cole na maior expectativa. Mas o Cole fica todo corado e diz que mais ou menos, uma reação emocional forte. Isso impressiona a todas. As emoções do Cole não estão perdidas afinal. Eu já estava pensando que ele poderia entrar na tropa dos Lanternas Negros. O Cole, ainda envergonhado, pergunta se já pode ir embora. Nesse momento a Midori, já completamente mamada, fala novamente que o Cole vai se tornar subordinado do seu primeiro amor. Isso é legal, então ela fala que quer o Cole também. O Cole diz que a Midori está tratando pessoas como objetos. A Nico fala que a Midori é terrível quando está bêbada. A série entra na conversa e fala que a Midori aprecia virgens, então o Cole é o tipo dela. O Cole fica envergonhado e surpreso. Ele pergunta como assim ela aprecia. Pelo amor de Deus, né, guri? A Midori então fala que é isso mesmo, e olhando intensamente para o Cole, ela diz que nunca vai perdoá-lo por ele ter dado um fora nela. A série então diz que a verdadeira personalidade da Midori é terrível. O Hatsuka entra na conversa e fala que também quer o Cole. Eles poderiam se dar bem como colegas. Não cai nessa não, Cole. O Gabriel nunca quer sua amizade. A série fala que se o Cole fosse dela, ela poderia ter um conjunto de subordinados, o Cole e o Akun. A Nico então fala que ela também quer o Cole. O melhor jeito de conseguir uma mina é conseguir uma mina. Olha aí a prova. E ainda leva o Gabriel de brinde. O Cole fica confuso com essa atmosfera jovial. E mais uma vez ele fala que quer ir embora. A Midori diz que de jeito nenhum. Ela quer ouvir mais histórias do relacionamento do Cole e da Nazna. Lembre-se, ela disse que o objetivo não era esse. E ela falou que ela queria ajudar. A Nico então se intromete e fala que mais cedo, quando eles estavam de saída do AP da Nazna, o Cole deu um beijo nela. A Nico então pergunta se ele faz isso sempre. Diante dessa revelação, a Midori quer saber mais. E o Cole fica envergonhado, mas antes que o Cole possa responder, a Nazna chega e demanda que devolvam o Cole. A Nico fala que a Nazna chegou bem na hora. A Nico então pergunta se ela estava tentando se exibir antes. A Nazna fica em dúvida. A Nico então esclarece e fala que ela está se referindo ao beijo. A Nico continua e diz que quer ver de novo. A série diz que não consegue ver isso. A Midori é a mais empolgada com a ideia. Já o Hatsuka quer que ela se contenha. A Nazna fica em silêncio por um momento e então, com uma cara séria, ela diz: "Por favor, não me provoque." Todas sentem a pressão e congelam. A Nazna então abre um sorriso e chama o Cole para eles voltarem para casa e continuar o jogo. O Cole diz que sim, se levanta do sofá e se despede das anfitriãs. Todas olham para o Cole e a Nazna em silêncio por um momento. Então a Nico quebra o silêncio constrangedor e pede desculpas a Nazna e diz que ela se empolgou. Ao que a Nazna responde que agora a Nico deve uma para ela. Então a Nazna vai embora, noite adentro, carregando seu boy. A Midori então pergunta se elas foram assim tão inconvenientes. A Nico começa a rir e fala que em outra época a Nazna teria ficado irritada e beijado o Cole bem na frente delas. Então ela amadureceu um pouco por estar com o Cole. A série diz que isso é muito comovente. O Hatsuki e a Midori concordam. Nisso, todas brindam ao amadurecimento da Nazna. Bom, galera, é isso. A Nazna está mais madura e o Cole está bem aos poucos descobrindo que tem emoções e sentimentos. Curiosamente, esse relacionamento torto e estranho está sendo bom para ambos. Quando você estiver no meio do território inimigo, cercado por combatentes de alto nível, nunca baixe sua guarda. Deixe seu like se gostou e se inscreva. Muito obrigado pelo seu tempo e tchau.